Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo número 1. E a nossa meditação será nas referências a partir do versículo de número 19. Filipenses, capítulo 1, meditação nas referências a partir do versículo de número 19. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte. Filipenses 1, prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Vou repetir. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, porque todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência, e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, porque são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda
muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, por minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à santidade e à humildade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Vou repetir. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar de imediato, na meditação nas referências, a partir do versículo número 19, Vou pegar desde o 16 a leitura apenas porque faz parte do contexto, mas a meditação será a partir do versículo número 19 nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, as referências a partir do versículo número 19, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No versículo 19 está escrito o seguinte, glória a Jesus, aleluia, Pai. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A referência do versículo 16 a seguir está escrito o seguinte, para a defesa do Evangelho. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme os termos, temos nas Escrituras. Vou repetir. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme os termos nas Escrituras, Queria fazer uma pausa para um pequeno comentário em relação a isto, que a palavra de Deus afirma aqui, a referência. Deus deu a Paulo a tarefa e a incumbência da importância, da importante elevação do Evangelho de Cristo aos gentios. Paulo recebeu de Jesus Cristo, diretamente dele, a incumbência de levar o Evangelho de Cristo aos gentios. O conteúdo bíblico, de maneira real, genuína e verdadeira. Ou genuíno, real e verdadeiro, como está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E Jesus, pegou Paulo, que era um varão daqueles bravos guerreiros, era um homem tido como um homem temido e perigoso para o povo de Deus, ali na sua região.
Jerusalém até Damasco, o povo temia Paulo porque sabia que Paulo era um perseguidor ferrenho do povo de Deus. Era o mais perigoso, era o mais bravo, o mais ferrenho, né? E o que mais exercia esta perseguição, né, com maior êxito. Era um homem destemido, Paulo. E Deus, Paulo, já falei muitas vezes, Paulo era fariseu da tribo de Benjamim. Assim como os fariseus combateram com Cristo o tempo todo que ele exerceu seu ministério, Paulo dava continuidade nesse combate. Né? Nesse combate, ele não tinha o próprio Cristo para combater com ele diretamente, mas combatia o povo de Deus com a mesma ferrenhice, ou ferrenhez que tinha os fariseus. Paulo era da tribo de fariseu, Paulo era da tribo de Benjamins, pertencente à seita dos fariseus, né? Do qual Paulo, Jesus, né, jogou Paulo do cavalo um dia indo para mais uma perseguição do povo de Deus. Né? Para quem não sabe, Paulo, quando Estevão foi morto, Estevão era um dos sete diáconos, dos quais foi levantado pelos apóstolos, que eram os pastores da Igreja de Cristo, né? Levantados por Paulo, levantado pelos apóstolos, né? O Estevão, né? E quando o Estevão foi morto, apedrejado, combatendo com o povo, né? Exatamente pregando a santa palavra de Deus, né? Foi morto apedrejado, porque ele não arredou o pé. Ele não retirou da palavra de Cristo uma vírgula e nem um tio. Como diz Jesus, nem um jota e nem um tio. Ele não retirou. Ele partiu pregando e combatendo, né? Ali sofrendo ameaças e não temeu nem a morte. Né? Não temeu nem a morte. E quando ele estava lá sendo apedrejado, Paulo estava naquela turma que apedrejaram Estevão. Paulo estava junto com eles, consentindo, e as vestes de todo homem que morria apedrejadas era colocada aos pés de Paulo, que era tido ali como o grande homem daquilo tudo ali. Né? E aí eles matavam, despiam para depois matar, e as vestes eram colocadas aos pés de Paulo. Né? Era o troféu de Paulo, eram as vestes daquelas pessoas que eram apedrejadas. Por quê? Porque defendia Cristo. E Jesus Cristo fez ele, transformou toda aquela raiva, aquele ódio, né? aquela força que ele tinha para combater contra, Jesus colocou ele para combater a favor. Agora, Jesus tem parte até que fala que o perseguidor tornou-se perseguido, porque ele usava a mesma força para lutar contra os perseguidores do povo de Deus, né? E então ele sofreu muito por causa disso. Mas Jesus disse, jogando ele do cavalo no chão, e disse, quando ele foi jogado do cavalo no chão, Jesus apareceu para ele numa luz muito forte, que cegou a visão dele, e falou com ele. Ele não via Jesus, mas ele ouvia a voz de Jesus falando, né? E os que estavam com ele, né, não viram a luz, mas não ouviram a voz, né, que falava com ele. E dizia, Paulo, Paulo, não era nem Paulo, era Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele viu, ouviu e entendeu que era Jesus. E respondeu, quem és tu, Senhor? Né? Quem és tu, Senhor? Né? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? E Jesus, ele perguntou para Jesus, e o que eu devo fazer, Senhor? Né? Jesus disse para ele, vá a Damasco e se apresenta lá, né? Falou o nome do irmão que era para ele se apresentar, né? Aquele irmão oraria por ele e ele diria o que deveria ser feito. Né? Vá a Damasco, se apresenta ao Ananias, né? Se apresenta lá ao meu servo Ananias, e ele orará por você e lhe dirá o que deve ser feito. Né? E assim Paulo fez. Paulo chegou a Damasco, ao qual tinha a carta para buscar a gente para trazer preso do povo de Deus,
se apresentou a Ananias, né? E o Senhor falou para Ananias: este é para mim varão muito valoroso, e eu lhe mostrarei o quanto havei de padecer por amor do meu nome e da minha palavra, do meu evangelho. Este é para mim varão muito valoroso, e eu lhe mostrarei o quanto havei de padecer por amor de mim e da minha palavra, ou seja, do meu evangelho, né? Então isso aconteceu dessa forma, exatamente assim, com Paulo, com Saulo, né? Que Paulo que ainda era Saulo, né? E aqui a referência está falando o seguinte em relação a isto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé, né? Todos os crentes, assim como Paulo, né, estamos, por Cristo Jesus, convocados a defender, a legitimar as verdades bíblicas do Evangelho de Cristo, de Gênesis até Apocalipse, de lutarmos de forma ferrenha, de lutar como um verdadeiro guerreiro de Cristo, lutar como lutou Paulo e disse quando encerrou sua carreira, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Lutar como lutou Estevão até a morte, lutar como lutou Cristo até a morte, na implantação do Evangelho. Cristo morreu porque era plano de Deus. Ele precisava derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que o diabo temesse o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, né? Era plano de Deus, era plano de salvação de Deus, que antes da fundação do mundo já era projeto de Deus, né? Que Cristo viesse ao mundo, derramasse o seu sangue, né? Porque o homem foi criado somente para adorar a Deus e servir a Deus, né? Que fosse dessa forma para o reconhecimento, né? Para que Satanás fosse derrotado de uma vez por todas e reconhecesse o poder de Deus de uma vez por todas, né? E a morte será o último inimigo que será derrotado, será a morte, o último inimigo. Mas Cristo morreu, foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou o seu terceiro dia, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por vós, por cada um de nós, por todos nós. Está nos contemplando e nos dando força através da sua fé e graça nele, né? Graça que provém dele, conhecimento, sabedoria e entendimento, né? Para que nós possamos vencer o maligno, porque ele nos deu toda a arma necessária para que nós também sejamos vencedores em Cristo Jesus, né? E a arma poderosíssima que o Senhor nos deu chama-se Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, né? As Escrituras, é Jesus transformado em palavras. O Senhor nos chamou, nos levantou, nos capacitou para que nós possamos, desta forma, assim como os grandes homens de Deus lutaram, nós também lutarmos, né? Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. Verso 27. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota:
Em Judas, versículo 3, ver o estudo, dons espirituais para a igreja, página 1814. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Judas, verso 3. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que habita no crente, é chamado o Espírito de Jesus Cristo. Confira em Atos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque é Cristo quem outorga o Espírito ao crente. Na sua conversão, ver o estudo, a regeneração dos discípulos. Página 1613. É ele quem subsequentemente batiza o crente com o Espírito Santo. Ver em Atos capítulo 1, versículo 8, nota, ver o estudo, o batismo no Espírito Santo, página 1627. Esse Espírito é o mesmo que ungiu Jesus a fim de trazer regeneração, redenção ao mundo. Ver em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ver o estudo, Jesus é o Espírito Santo. Página 1529. O melhor, vou repetir. Jesus e o Espírito Santo. Página 1529. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus, a fim de trazer redenção ao mundo. Ver em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ver o estudo, Jesus e o Espírito Santo. Página 1529. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.